com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Uma Jornada ao Fantástico Mundo do Terror. A Balada do Lobisomem. Um jovem músico se vê em situação aterrorizante. Philip, um jovem músico que aspira a uma carreira de sucesso tocando nos bares da noite de Seattle, passará por uma experiência que mudará toda a sua vida. Durante uma apresentação, o jovem músico acaba se desentendendo com a plateia e também com o proprietário do estabelecimento. Ele é demitido e expulso do local. Philip resolve ir embora para sua casa a pé, na fria e solitária noite da cidade de Seattle. Ainda irritado com a situação, o jovem decide pegar um atalho caminhando por uma praça mal iluminada que fica próxima a uma área de mata. Ele senta em um velho banco para descansar e começa a tocar uma música. Depois outra e mais outra. Em determinado momento, ele começa a tocar Blue Moon, uma antiga balada dos anos 50. Concentrado em sua atividade, o jovem não percebe que da mata, olhos furiosos o observam. Olhos que brilham com o vermelho vivo e transmitem pura maldade. Era uma noite fria e nebulosa em Seattle. A praça estava deserta. A neblina escondia a lua cheia, enquanto o músico solitário tocava seu violão sob a luz fraca de um poste. Alheio ao perigo que o observava, Philip tocava e cantava a plenos pulmões. Até que um barulho na mata chamou sua atenção. "Quem está aí?" perguntou o jovem músico, temendo que fosse um assalto. Entre a escuridão da mata, ele vislumbrou a silhueta do que pensou ser um homem muito alto. Mas quando a figura começou a se aproximar, o músico ficou paralisado de medo. Era um grande cão negro que andava como um homem e começou a rosnar. Philip podia sentir a fúria que emanava da criatura. Era uma sensação quase palpável. "Mas o que é isso?" murmura o músico, sentindo um arrepio na espinha. Sem saber o que fazer, Philip começou a se mover devagar, sem tirar os olhos da criatura, que por sua vez mantinha aqueles grandes olhos vermelhos fixos no rapaz, como se estivesse jogando com o homem. A besta também começou a andar devagar, se movendo a cada passo que o músico dava. Então a criatura soltou um grande uivo e ficou em quatro patas, como se fosse atacar. Apenas nesse momento, Philip se tocou de que o que estava à sua frente era uma criatura que não era deste mundo. "Meu Deus, é um lobisomem", pensou o músico. Instintivamente ele arremessou o violão contra a besta, tentando distraí-la para poder fugir. Mas o lobisomem ignora completamente o instrumento e se prepara para correr atrás do músico. Neste momento, um outro uivo é ouvido, surpreendendo a criatura e o homem. "Essa não, outro lobisomem? Estou frito", pensa Philip enquanto procura uma árvore para subir, pois sabe que não conseguiria correr mais do que a besta. Quando encontra a árvore ideal, o jovem sobe. Mas no meio do caminho, ele resolve olhar para onde estava o monstro. O lobisomem não havia se movido. Ele ficou em pé e farejava ao ar. Alguma coisa chamou a sua atenção a ponto de ele esquecer do músico. A besta negra começou a rosnar com muita fúria, mas Philip sentia que não era para ele, pois o monstro olhava para todas as direções. Até que por fim fixou o olhar na direção de um caminho que levava para fora da praça. Nesse momento, o músico ouviu o galope de algo pesado se aproximando. Um grande vulto branco se aproxima velozmente e passa perto da árvore onde o músico está, assustando-o. Philip sobe mais um pouco, chegando quase ao topo da árvore. Mesmo assustado, ele se ajeita para olhar o que vai acontecer. Um grande lobo branco se aproxima lentamente do lobisomem negro. Ao chegar perto, ele fica em pé sobre as patas traseiras. Seu tamanho impressiona, pois ele é maior do que o outro. Os dois começam a rosnar um para o outro. O lobisomem negro não se intimida. Um violento combate tem início. Parecem dois animais furiosos e descontrolados, mas o músico percebe que o lobo branco luta com técnica, além de parecer mais forte do que o outro, que ataca como um animal. "Cara, é o MMA dos lobisomens e eu tô vendo na primeira fila. Só espero que o prêmio do vencedor não seja músico ao molho de churrasco", pensa Philip. Em determinado momento, ele vê o lobo negro morder o braço do albino, que urra de dor. Mesmo assim, ele consegue girar o corpo e lançar o lobisomem negro contra uma árvore.
O músico vê que o braço esquerdo do lobo albino está sangrando, mas a criatura parece não ligar. Ao contrário, parece mais furioso do que antes. Com um salto, ele cai perto do lobo negro, pega o monstro e o levanta no ar, arremessando ao chão com toda a força. Philip ouve o som de ossos quebrando. A besta negra ainda tenta reagir e morder o adversário, mas o lobo branco o ergue pelo pescoço e atira longe, mais uma vez. Por ironia do destino, o monstro é atirado contra a árvore em que o músico está. O impacto é tão forte que Philip quase cai da árvore. Ele se esforça para não cair e coloca a mão na própria boca para não gritar. O lobo negro ainda está vivo, mas gravemente ferido. O lobisomem albino se aproxima lentamente. O lobo negro levanta o braço, como se pedisse para o outro parar. Mas o lobo branco chega e, com um golpe preciso, rasga a garganta do adversário. Philip assiste a tudo quase caindo da árvore. De repente, para sua surpresa, o lobisomem branco olha diretamente para ele. Por um instante, o homem pode jurar que a criatura lhe deu um leve sorriso. O lobo branco acena com a cabeça como se dissesse que está tudo bem. Ele pega o corpo do lobo negro e desaparece na mata, do outro lado. Philip então se dá conta de que o lobo branco o salvou. Ao ouvir sirenes da polícia, ele começa a descer da árvore. Quando os policiais chegam, encontram o músico muito assustado. Ele conta que estava atravessando a praça quando dois homens tentaram assaltá-lo, mas acabaram brigando entre si e um matou o outro, levando o corpo para a mata. Os policiais notaram marcas de sangue pelo chão e sinais de luta. O dia está amanhecendo quando o músico é levado para a delegacia para prestar depoimento. A princípio, os policiais duvidam da sua versão, mas ao amanhecer, é encontrado o corpo de um homem na mata com sinais de luta e a garganta cortada, confirmando a história do músico. Aquela praça é um ponto de encontro de usuários de drogas. Com certeza alguém ficou muito louco e acabou matando o parceiro. Se eu fosse você, evitaria passar por aquele lugar, disse um veterano detetive, liberando o músico e entregando seu violão de volta. No caminho de volta para casa, o músico ainda não consegue acreditar em tudo o que viu. Ele quer contar para as pessoas, mas quem acreditaria? Como explicar que um lobisomem negro ia te atacar, mas você foi salvo por um lobisomem albino? Então o jovem teve uma ideia. Escreveria uma música sobre um lobisomem do bem que vaga pelas noites ajudando quem precisa. A balada do lobisomem, é isso. A história de um homem lobo do bem. Vou fazer essa música, pensou o rapaz. Alguns meses depois, a balada do Lobo Branco explode nas plataformas digitais, transformando o seu autor, o até então desconhecido músico Philip Wolf, em celebridade. O lobisomem do bem se torna o assunto do momento. Mas será que existe mesmo um lobisomem do bem? O que vocês acham? Sangue de lobo para sempre. Ele desperta, olhos azuis, alma aberta. Onde há perigo, ele vem lutar. O lobo da justiça nunca vai parar. Ele sente o chamado através do vento. O pau treme ao ouvir sua voz. Nasce a lenda em cada momento. O lobo guardião entre nós. Uiva forte, a lua cheia, a voz da justiça e da lei. Corre lobo branco forte como um trovão, traz a luz pra quem perdeu a direção. Entre a fé e o homem há um coração feito de coragem, força e paixão. Não busca glória, nem quer troféu, apenas manter a paz sob o céu. Enquanto amanhecer tocar o chão, ele some na imensidão, mas se o mal ousa voltar, o lobo branco vai despertar. Quando fria, ele desperta, olhos azuis, alma aberta. Onde há perigo, ele vem lutar. O lobo da justiça nunca vai parar. Ele sente o chamado através do vento. O
mal treme ao ouvir sua voz. Nasce a lenda em cada momento, o lobo guardião entre nós. Uiva forte, a lua cheia ecoa a voz da justiça e da lei. Corre lobo branco forte como um trovão, traz a luz pra quem perdeu a direção. Entre a fé o homem há um coração, feito de coragem, força e paixão. Não busca glória, nem quer troféu, apenas manter a paz sobre o céu. E quando amanhecer tocar o chão, eles somem na imensidão. Mas se o mal ousar voltar, o lobo branco vai despertar. Mas se o mal ousar voltar, o lobo branco vai despertar. O lobo branco vai despertar.